polaridade. Beleza, vamos lá, povo lindo. Vamos estudar agora polaridade, certo? Polaridade, inclusive, é importantíssimo para o nosso assunto posterior, que eu acredito que eu já vou trabalhar com vocês hoje, que são forças intermoleculares, para a gente poder não perder tempo. Então, são agora exatamente 6h20, temos a 1h10, acho que ele dá para a gente trabalhar bastante coisa. Então, vamos lá, povo lindo, olha só, polaridade. Essa polaridade, gente, vai estudar nada mais, nada menos, polaridade. Vai estudar nada mais, nada menos que as cargas que você tem dentro de uma molécula ou de um composto, tá certo? Mas, assim, essa polaridade que nós iremos estudar agora é a polaridade ligada à ligação do tipo covalente. Por quê? A gente falou o quê? Que nos compostos iônicos, né, todos os compostos iônicos, eles são polares. Por quê, professor? Porque para que você tenha, né, vamos supor aqui, eu coloque o NaCl, que é um exemplo de composto iônico, ó, NaCl. E a gente sabe o quê? A gente sabe que o Na, né, Amanda, fica positivo e o Cl fica negativo. Então, vocês estão vendo aqui, vocês conseguem enxergar, e nesse caso aqui em especial, nós teremos dois polos. A isso aqui a gente vai chamar de dipolo, ou seja, dois polos, porque você tem um polo positivo, tem um polo negativo. Então, toda vez que a gente tiver essa diferença de eletronegatividade, ou então a diferença de eletropositividade, não entendi ainda, professor. Então, veja, quando você tiver uma espécie ficando extremamente positiva e outra espécie ficando extremamente negativa, bem conceitual mesmo, né? Quando você tiver outra ficando bastante negativa, aí você vai ter uma partícula, você vai ter no caso de partícula não, você vai ter uma molécula ou então um composto que ele é polar. Então veja, a primeira coisa que eu vou botar aqui é isso daqui, ó. Que vocês vão anotar e vão botar isso aqui no coração de vocês, tá? Olha só, que todo composto iônico, todo composto iônico é polar. Olá, vamos lá, me lembrem aí, por favor. Composto iônico vem de ligação iônica. Ligação iônica, qual é a característica? É feita entre quais tipos de Metal mais a átomos? metal. Muito bem, metal com a metal. Então, quando vocês perceberem que tem uma coisa lá, que tem um metal de um lado com a metal do outro, aquilo ali já vai ser polar. Polaridade, gente, vai me dizer, inclusive, né, a solubilidade daquele produto, a solubilidade daquela substância, daquele composto. Então, vejam, gente, tudo que for polar, a gente vai dizer que é miscível em água. Professor, o que é que significa algo ser miscível em água? Significa que ele pode ser diluído em água. É o exemplo do sal. O sal de cozinha, Amanda, se a gente pegar e botar um pouquinho de água, ele vai conseguir ser diluído, não é isso, gente? Então, tudo que consegue ser diluído miscível em água, a gente vai dizer que é polar. Então, isso é muito importante, porque, por exemplo, se eu compro um produto de beleza, aquele produto de beleza ele é à base de óleo. Então, eu sei que se eu quiser remover ele, eu vou ter que utilizar ou um outro óleo, porque a gente, inclusive, vai aprender futuramente que semelhante dissolve semelhante. Então, se você tem uma coisa que ela é polar, para você poder dissolver ela, você vai precisar de outra coisa que seja polar também. Já se você tem algo que é apolar, você vai precisar de outra coisa que é apolar também. É o que acontece, por exemplo, com esses demaquilantes. Você passa a maquiagem. Maquiagem, na grande parte das vezes, gente, a base da maquiagem é sempre um lipídio, ou seja, é uma gordura, né? É algo mais oleoso. Então, para você poder remover, você precisa de outra coisa que seja polar. Tranquilo? Pois é, não é isso, Jéssica. A gente acha, né, que não tomam banho, até porque eles são polares, porque senão eles são miscíveis em água. Entrou, dissolveu, diluiu. Beleza? Então vamos lá, olha só. Já temos aqui a questão dos compostos iônicos. Agora, para covalente e polar, o que nós iremos fazer aqui é estudar a fila de eletronegatividade. A primeira coisa que eu preciso que vocês. Sim, gente, a palavra eu não gosto muito, mas preciso que vocês decorem. Não tem para onde correr. Certo? Que é a fila de eletronegatividade. O que é que significa isso, prof? É
o que foi que a gente fez? A gente colocou em fila os átomos que são mais eletronegativos, ou seja, aqueles caras que têm capacidade de pegar o elétron para ele, de roubar. E a fila, gente, é essa daqui, ó. Vem primeiro flúor, oxigênio, cloro, nitrogênio, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Aí percebam, gente, olha só que quanto mais para cá, quanto mais para a esquerda, mais eletronegativo aquilo é. Eletronegativo. Então, vejam só, a gente olhando para cá, nós podemos concluir que o átomo mais eletronegativo é qual? Da tabela periódica. O flúor, muito bem, tá vendo? Então o flúor tá aqui, ó. Tanto que o flúor, eu brinco dizendo, né, gente, que ele é o estuprador da tabela periódica. Todo mundo que chega perto dele, cara, ele vai puxar os elétrons para ele. Tanto que o flúor é o único átomo que é capaz de fazer ligação com os nossos gases nobres. Lembra que eu falei para você, se os gases nobres eles são inertes, professor, o que é que significa inerte na química? Significa que ele não faz ligação. Eles não tendem a fazer ligações químicas, porque eles já são estáveis, eles já possuem 8 elétrons na camada de valência, mas o flúor, ele não quer saber disso. Ele não quer saber. Ele vai simplesmente se enfiar ali no meio de todo mundo e ele não vai querer saber de absolutamente nada. Por quê? Porque ele é muito eletronegativo. E aí eu tenho uma frase para ajudar vocês a decorarem, ou então vocês podem fazer simplesmente como a galera que tem problema para decorar frase, que é simplesmente lendo a palavra que essas letras aqui elas vão gerar. Que nesse caso seria flonk, no caso, Focklin, Príncipe. Tá vendo? Focklin, Príncipe. Ou então, da forma que eu gosto, Vitor. Fui ontem no Clube Brasil e saí correndo pro hospital. Ó. Fica Ô, assim, ó. Fabrício, Oi. é o CL antes do N mesmo, né? Como? O Eita, não, é o CL. N. Primeiro, Ah, desculpa. porque Agora aí não sim. faria Aí sentido, né? Fonkly, agora sim, Fonkly Brisky, agora tá correto, né? Beleza? Que é fui ontem no Clube Brasil e saí correndo pro hospital. Valeu, Gil. Então, ó, fui ontem no Clube Brasil e saí correndo pro hospital. Deixa eu marcar aqui as bonequinhas, ó. O fui F, ontem O, N, C, L, B, R, I, S, C, P, H. Aí vocês que sabem, ou decora o Fonkly Brisquip, Fonkly Brisquip, ou então fui ontem no Clube Brasil e saí correndo pro hospital e pegar as primeiras Não sei letras, qual acabou. pior. Eu, Amanda, eu decorei esse daqui com muita facilidade, ó, porque na época eu tinha muita facilidade para decorar frases. Porque chegou um momento da minha vida que eu fiquei bom em decorar frases. Hoje eu já não tô bom mais. Eu ficar assim, sabe? Eu sou meio que de veneta. Hora eu fico bom para uma coisa, hora eu desenvolvo habilidade, depois já não desenvolvo mais habilidade, perdi a habilidade todinha que eu tinha. E a vida é assim, né? Hora você faz uma coisa bem, hora já não faz mais. Eu queria ser bom, tipo, de memória, sabe? Mas sei que memória, gente, o negócio é treinar, não tem outro segredo, não, sabe? Memória é treinar mesmo, sabe? Eu sou tão preguiçoso para treinar memória, meu Eu sou Deus. boa com número. Eu decoro número assim muito bem. E fórmula também. Agora, essas É. coisas doidas aí de frase também. Ah, meu filho. O tal do bico do pato, no pato do bico, sei lá. Eita, Pei, eu lembro. Ai, meu pai do céu. Mas, vamos lá. Amanda, nem se preocupe, porque tu vai escrever. Pronto, Amanda. Para quem tem dificuldade de decorar frase, vou ser bem sincero com vocês. Pega isso daqui, você vai pegar durante uma semana, vai fazer isso aqui 10 vezes no papel, todos os dias, durante uma semana. Decorou? Acabou. Fonclbriscph. Vai fazendo repetição. Repetição aprende, acabou.
Aí vamos lá, gente, ó. Né? Pronto, eu também, Amanda, mas eu tô tentando, Amanda, ver se eu trabalho em mim a questão da memorização, sabe? Porque ajuda tanto na faculdade, então, meu Deus, aqui. Nossa, vou lhe dizer, viu? Tem que ser memorização mesmo, viu? Muita coisa lá, porque, minha filha, tô vendo agora biologia celular molecular, menino do céu, tanto nome de proteína, tanto nome de fosfolipídio, sabe, para decorar assim, que o professor cobra mesmo. Eita, Jesus amado, vocês vão passar pelo que eu tô passando futuramente, se Deus quiser. Ano que vem já. Vamos lá então, povo, ó. Vamos supor que eu coloque aqui a seguinte partícula, HF, ó. E a gente vai, né? Pronto, HF, vou botar F, ligando um com o outro. Então, nós temos aqui, olha só, duas partículas, tá vendo? Ou melhor, nós temos dois átomos fazendo aqui as ligações covalentes. Agora, a gente vai determinar qual delas é polar, qual delas é apolar. Então, veja, olha só. Entre o hidrogênio e o flúor, quem é mais eletronegativo segundo a escala, a fila de eletronegatividade? O flúor. O flúor. Então, se ele é mais eletronegativo, significa que os elétrons vão ser puxados para ele. Vocês estão vendo aqui? Então, se ele está puxando o elétron para ele, ele fica mais o quê? Mais positivo ou mais negativo? Se ele está puxando Negativo. negativo, enquanto o cara fica positivo. Olha, então você teve uma diferença de polo. Então, significa que essa molécula que está aqui, ela é uma molécula polar. Então, significa que se eu pegar essa molécula de HF e jogar na água, ela será diluída, dissolvida na água. Já vamos para a gente ver aqui FF. Entre o flúor e o flúor, quem é que puxa mais forte? Os dois. Os dois. Então, vocês concordam comigo que ninguém vai puxar nada de ninguém? Então, ninguém vai ficar mais positivo nem mais negativo. Então, significa que nesse caso aqui, nós temos uma molécula que ela é apolar. Inclusive, já anotem aí no resumo de vocês que toda vez que você tiver uma molécula com apenas dois átomos, ela só pode ter dois átomos, e esses dois átomos são iguais, aí ela sempre será apolar. Vocês estão vendo aqui? Então, se eu tivesse assim, gente, ó, o N2, qual seria o tipo qual seria a polaridade dessa molécula? Olá. Apolar, muito bem, tá vendo? Já posso responder de cara. Ela é apolar. Se ligaram nisso, gente? Se eu tivesse assim, ó, qual seria a polaridade? Apolar. Muito bem, tá vendo que vocês já aprenderam, já entenderam isso. Que toda vez que você tiver uma molécula que é composta por dois átomos, esses dois átomos forem iguais, aí aquela molécula, Amanda, ela vai ser considerada apolar. Ela não vai ter polo, então significa que ela não é miscível em água. Mas aí, para facilitar um pouquinho, gente, ainda mais, foi criado um conceito chamado de vetor momento de polo. Ó, aí vocês podem até falar, meu Deus, oi. Não, eu disse isso mesmo. Valei-me. Nome estranho. Vetor momento, pois é, não é, velho? Vetor momento dipolar. Você pode até dizer, meu Deus, que já vai entrar física, não sei o quê, mas calma que não precisa de agonia, não, porque aqui é só uma análise. A gente não vai calcular, por exemplo, operações com vetores, não, tá? Aqui é bem mais simples do que o que a gente tá pensando. Então, veja, gente, o vetor momento dipolo, ele vai apontar sempre para o átomo que for mais eletronegativo. Então, com ele, a gente vai determinar quando uma molécula ela é polar ou não, ou seja, quando ela é polar ou apolar. Aí nós temos as seguintes situações, Amanda, anota aí no teu caderninho. Toda vez que o vetor momento de polo resultante ele for igual a zero, a gente vai dizer o quê? Que os dois polos, ou melhor, que os dois vetores eles se anularam, tá vendo? Porque quando a gente fala de vetor resultante, a gente está falando do vetor soma. Então, eu vou pegar o vetor
de um átomo e vou somar com o vetor do outro átomo. Se essa soma for zero, a gente vai dizer que não existe polo. Então, consequentemente, essa partícula, essa molécula vai ser apolar. Já quando eu tiver o vetor momento de polo resultante sendo diferente de zero, não me importa o valor que seja, eu vou dizer que aquela molécula, ela é bipolar, não, gente, desculpa, ela é polar. Tá bom? Então, eu tenho essas duas diferenças. Deixa eu botar aqui alguns exemplos para vocês terem uma ideia mais ou menos. Não entendeu, Letícia, a primeira parte? Pronto, posso sim. Letícia, é o seguinte, eu estou falando de vetor momento dipolo. Eu botei dipolo, não foi? Mas é dipolo, tá? Deixa eu corrigir isso aqui, ó. Dipolar. Vou até botar dipolar, fica mais bonito, ó. Vetor momento dipolar. Agora tá correto. Deixa eu apagar isso aqui para deixar bonitinho, tá, Letícia? Ó. Vetor momento dipolar. Letícia, esse vetor momento dipolar, ele vai me dizer quando uma molécula ela é polar ou quando ela é apolar. Veja, se o vetor resultante... O que é vetor resultante, professor? Vetor resultante vai ser o vetor soma. Porque, veja, se eu tenho 3 átomos e um deles vai estar no meio, eu preciso perceber, entender qual dos que estão na ponta é que vão puxar esses elétrons para ele. E aí é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar os vetores e vou somar. Se a soma desses vetores der zero, a gente diz que a molécula que está sendo apresentada ela é apolar, ou seja, não vai ter polo. Por quê? Porque um vetor anulou o outro. Já, Letícia, se essa soma for diferente de zero, a gente diz que é polar. Deixa eu botar um exemplo prático, porque um exemplo prático eu tenho certeza que vocês entendem melhor. Ó, vou botar aqui. Por exemplo, se eu tivesse, sei lá, aqui, cadê? Separei uns exemplos. Eu vou botar o CO2. Ó. Então, o C está no meio, juntamente com 2 oxigênios de K. Tá vendo? Esse vetor momento de polo, Letícia, a gente só vai utilizar quando você tiver pelo menos 3 átomos, tá? Quando você tiver no mínimo 3 átomos, porque aí fica mais interessante fazer por ele. Então, vamos lá. Na fila de eletronegatividade, eu vou botar aqui para ajudar vocês, tá? Ó, vou lembrar. Fui ontem no Clube Brasil e saí correndo para o hospital. E o H não me interessa, porque eu sei que o H é o último. Tá certo? E tem que lembrar, tá? Quanto mais para cá, ó, quanto mais para cá, para a esquerda, mais eletronegativo ele é. Tá? Então, bora lá. Analisem aqui comigo. Ó, eu tenho 3 átomos. O que eu vou fazer é esquecer o primeiro, ó, eu sempre vou deixar o central, ver se vocês vão entender isso. Eu vou sempre permanecer com o central e eu vou escolher algum dos que estão nas extremidades. Então, eu vou escolher, por exemplo, esse outro. Então, o outro ali eu esqueço. Agora, eu vou ter que analisar. Entre esse carbono selecionado e esse oxigênio selecionado, quem é que vai puxar os elétrons? Quem é mais eletronegativo? Quem é, gente? Entre o carbono e o oxigênio. Então, Letícia, significa que a seta vai estar para o oxigênio. Tu entendeu isso? Pronto, beleza. Aí o que a gente faz? Agora a gente volta com o outro que a gente tinha excluído. Agora, olha, entre esse carbono e esse oxigênio, porque sempre é assim, Letícia. Sempre você vai fazer análise com o elemento, com o átomo central e um elemento que um átomo da extremidade. Então, vai lá de novo, Letícia. Entre esse carbono e o oxigênio, quem é que puxa? Muito bem, o O. Tá vendo? Agora analisa aqui comigo. Esses dois vetores, eles estão, olha só, vocês conseguem enxergar isso? Que eles estão na mesma direção, que é a direção horizontal, mas eles estão com sentidos opostos, porque um está indo para a direita, que é esse cara que está aqui, indo para a direita, e o outro está indo para a esquerda. Todo mundo consegue enxergar isso, mas que a direção, que é horizontal, é a mesma.
Beleza. Quando a direção, olha só, quando as direções forem iguais, mas os sentidos forem diferentes, esses dois caras vão se anular. É mais ou menos a ideia de par de ação e reação. Bateu, recebeu. Tá vendo? Então você tem aqui, ó. O amarelo anulou o vermelho. Por quê? Porque eles estão indo contra. Então, se eles estão indo contra, é como se você tivesse uma coisa assim, ó. Ó. O amarelo vindo aqui e o vermelho vindo de frente para ele, ó. Vocês conseguem enxergar isso? Aí eles vão se bater. Quando se bater, é como se eles se chocassem e desaparecessem. Então eles se anulam. Toda vez que você tiver isso, anulou. Então, se ele anulou, significa que o vetor momento de polo resultante vai ser exatamente igual a zero, porque ele se anulou. Se o vetor de polo resultante deu zero, essa partícula ela pode ser considerada o quê? Polar ou apolar? Polar. No caso, apolar. Tá vendo? Isso aqui é o CO2. Poxa, quando você pega um refrigerante, aquele gás lá que você consegue ver, ele tá diluído na água, é? Não, se você tá conseguindo ver, tá vendo? Porque a polar não vai se misturar com a água. Digam aí se deu para entender. Posso botar mais outro exemplo? Posso, né? Deixa eu só ajeitar aqui meu ar-condicionado, gente, para poder o ar pegar em mim. Daqui a pouco eu derreto. Pronto, gente, agora sim. Agora entendeu, não foi? Deixa eu botar mais um exemplo. Eu vou colocar aqui isso daqui, ó, o oxigênio vindo com a água. Isso aqui, inclusive, vocês vão ver em bioquímica. Pronto, tá aqui, bonito, beleza. Vamos lá, são 3 átomos. Letícia, eu quero que tu me responda, por favor. Tem 3 átomos, vou esquecer um deles, tá? Ó, vou esquecer um deles. Sempre da extremidade, nunca do meio. Sobrou o oxigênio e o hidrogênio. Letícia, quem é que puxa? O oxigênio, muito bem. Então vai ficar assim, ó. Vê se tu vai entender. Tá vendo? Agora a gente vem e lembra do outro. Entre esse oxigênio e esse hidrogênio, quem é que puxa? Muito bem, oxigênio de novo, tá assim, ó. Tá vendo? Olha, Letícia, aqui você já não vai ter eles se batendo de frente. Tá vendo? Você vai ter, na verdade, eles se passando assim, ó. Um para lá e o outro vem para cá, ó. Tá vendo? Porque agora o que é que acontece aqui, Letícia? Ó, você tem que eles estão indo para direções e sentidos opostos, mas mudou a direção. Se mudou a direção, não vão se anular, tá vendo? Ó? Eles vão se juntar, na verdade. Tá vendo? Eles vão se juntar. Se eles se juntam, é porque o vetor momento de polo vai ser o quê? Diferente de zero. Se é diferente de zero, então essa partícula, essa molécula vai ser polar, muito bem. Que é a água. Isso aqui é a água. É o H2O. E o H2O é polar. Agora vocês entenderam o que é que o professor de bioquímica fala quando ele pega ali, aí fala sobre a água, né? Começa a estudar a polaridade da água. Agora vocês sabem por que ela é polar, tá vendo? Por conta desse momento de polo. Vou botar mais outros exemplos aqui, eu vou pedir para que vocês façam, por favor, tá? Tá aqui um exemplo. Ó, vou botar NH3, tá? Vou botar aqui também o HCN, beleza. E vou colocar aqui essa partícula meio doidinha. Pronto, gente, tentem fazer esses 3 exemplos e me digam, tá? Vamos lutar para não atrapalhar vocês. Vocês têm 3 minutinhos para fazer, 1 minuto para cada um.
Fabrício, só uma pergunta. Quando tem três que são diferentes, começa pelo mais eletronegativo, é? Não, você que sabe, Ah, tá. certo? Massa, velho. Oxe, bora lá. A gente corrigir. Olha, esse daqui são três, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Vou desaparecer com dois primeiro, tá certo? Vou desaparecer com os dois primeiros. Entre nitrogênio e hidrogênio, quem puxa? Nitrogênio. Muito bem. Ele vai puxar assim, né? Ó. Aí vem pra cá, ó. Tá? Vou botar pra lá, pra cima, fica melhor de entender. Agora eu vou voltar com esse daqui, ó. Com esse. Aí já sabe, né? Quem vai puxar o nitrogênio de novo, aí puxa pra cá, ó. Aí vou esquecer desse. Aí vou lembrar desse aqui de novo. Vai puxar assim, gente, ó. Vem cá, me diga, tem como essas três criaturas aqui se cancelarem, se anularem? Nunca. Nunca. Pois é. Então, se nunca, porque o momento dipolo resultante, ele é diferente de zero. Então, se é diferente de zero, vai ser que tipo de polaridade? Polar. Muito bem, polar. Ou seja, se eu pegar isso aqui, que é o NH3, que é amônia, e jogar na água, ela vai ser diluída ou não? Vai. Vai. Muito Vai. bem, perfeito. Umidouro. Isso mesmo. Isso aí. Oxi, Tá vendo? sim. Tranquilo? Agora aqui, ó. CNH, HCN. Vamos lá, vou esquecer isso aqui, tá? Esqueci ele. Entre carbono e nitrogênio, quem é que puxa? Carbono. Muito bem, carbono. Ei, não é, Amanda? É O isso, banho de lua. né? Dilui. Não é isso? Ei, inclusive, Amanda, tu sabe que quando o cara pega aquilo ali e joga água, aí aquela amônia, ela vira uma base chamada de hidróxido de amônio. Ela vira hidróxido de amônio. Que, acredite se você quiser, é extremamente tóxico para o ser humano. Com certeza que eu tuço que só, por isso que eu parei de usar. Agora eu uso o pó mesmo, já tem um pó Vê? próprio para dourar. Ei, Amanda, e o pior que é comum, viu? Que a galera se intoxicar com isso pra caramba. Manos e ardo. Ei, alguma vez vocês já pegaram amônia e, tipo assim, misturaram num pouquinho de água e o olho ardeu que só parecia que tem pimenta no olho, nos olhos? É horrível, meu filho. Nariz arde, a rinite ataca logo. Por isso que eu Ai, parei. Agora eu uso o pozinho, né? De dourar. só de tu falar já deu um negócio aqui, ó. Eu não sei te explicar como é, acho que tu vai saber do que eu tô falando. O negócio aqui é assim, A sinusite, nas não é maçãs. nem rinite, é como se fosse uma sinusite mesmo. É,
Ixi, cara, aquele é horrível, mano. Quem já usou aquilo ali? Meu Deus, minha irmã fazia nos pelinhos, é que ela tem pouco. Ela deixava dourar pra ficar douradinhos. Ah, mano, Letícia, sim, velho. Se a pessoa for fazer no banheiro, porta fechada, a pessoa morre. Morre, morre mesmo, cara. Real. E vocês sabiam que não pode misturar amônia com água sanitária. Vocês vão entender futuramente o porquê, quando nós estivermos estudando as reações químicas. Vocês vão entender o porquê. Química é muito importante, velho. Muito importante mesmo. Ou estou fora, é dois, Amanda. Eu tô fora, fora, fora mesmo. Tem gente que usa isso no cabelo, velho. Aí, até a pessoa, às vezes, quando faz o alisante à base de amônia, aí quando pega água, fica com fedor de bosta. Eu acho que vocês já viram as pessoas, principalmente mulheres, que alisam o cabelo com. É sério, gente, falando sério. Não, alisa o cabelo com alisantes à base de amônia, né? Nem falando. Pronto, isso eu não tô nem falando tipo, da progressiva em si. Mas porque tem progressiva que realmente Por isso tem. que a primeira lavagem sobe um cheiro ruim, né? Ah, faz todo sentido. Você entendeu? Mano, fica com um fedorzinho de bosta da sua. Com um fedorzinho de cocô, gente. Desculpa. Não, desculpa quem faz, mas fica, gente. Até o cabelo secar. E quando seca, coisa. Entendeu? Mas, nossa, até coisa. Ui, e aqueles. Os alisantes de supermercado, que é 100% amônia. Nossa Senhora. Meu Deus, tem umas tintas de cabelo também. Vitor, é merda pura aquilo ali. Parece que tá passando fezes, parece que você cagou e passou no cabelo assim, ó. Aí quando. Pronto, aí a pessoa fica até com medo de pegar chuva, não é nem pro liso ou pra cor sair. É tipo o feno de baixo que sai circulando. Ah, o povo olha assim aí fala, Amanda, ó a cagada ali, ó a nega que cagou, a nega cagona. Tô passando mal. Não dá não, vai pra mim, sério. Ai, que ódio, mano. E o pior é que eu tinha uma vizinha que usava. Nossa, eu ficava pura da bosta. Aí tinha hora que ela suava, né? Ia andando na pé, aí suava. Quando chegava perto assim, ela vinha falar comigo pra me abraçar. Aí tinha hora que o suor dela batia bem aqui, ó. Aí eu ficava, parecia que eu tinha deixado um furico, gente, de tão podre que ficava, assim, sabe? Nossa, era horrível. E pegar no meu pescoço, assim, depois quando eu coisar, era só o fedor de bosta, Letícia, acredita? Mano, era horrível. Horrível, horrível. Mas eu tinha que fingir que não tinha acontecido nada, né? É, Amanda, porque eu aguentei cada coisa. Aguentei cada merda, literalmente. Ai, que Deus. Ai, mano, sério, mano. Ixi, Deus, quando eu lembrar assim, chega a me dar um negócio ruim, a bichinha, sabe? Oh, meu Deus, mas ela às vezes chegava e botava, Fabrício, tá bonito. Ele O seu mudando de cabelo tá bonito. expressão. Ei, mas eu ia afeitando. E o cabelo ficava bonito, realmente, mas ficava fedorento quando molhava. E velho, é sério, não podia pegar uma gotinha de água assim, ó. Que pegava uma gotinha. Onde pegasse era merda pura. Parecia que a cabeça tinha defecado. Ai, Deus, mano, eu não tinha estrutura para isso, mano, sério, na moral. Mas nada contra a quem tá usando, não. Quem quiser usar com amônia, use, Né? tranquilo. Pra não ser cancelado. Só não chegue perto de mim Onde mais molhado. use longe da gente. Perto não. E não se molhe, pelo amor de Deus. Não tome banho, não deixe nenhuma gota chegar perto, por favor. Porque. É isso aí. Ai, vamos lá, agora. Eu tenho certeza que tu tá sentindo o cheiro aí, chega que tu tá agoniado. Tá lembrando do Mano, cheiro. ai, cara, quando eu lembro, chega me arrepio todo, porque vocês não estão vendo, porque eu tô todo arrepiado. Entendeu? Que é muito podre, cara. Entendeu? Uma vez que a mulher tava numa festa aqui, no Jardim Bahia, num carnaval que tinha aqui, num bloco. Ela dançando, dançando, e ela molhada de suor, ela fazia assim, jogava a cabeça e vinha aquelas gotas de água, perdendo a bosta. E todo mundo, valei mais que uma fossa estourou, ela achando que era. E era a nega que tava dançando. Ai, manda pra caramba de ir naquele carnavalzinho. Ai, eu tenho que ir porque era valendo nota. Vamos lá. Entre carbono e hidrogênio. E quem é que vai puxar entre carbono e hidrogênio?
Carbono. O Muito carbono. bem, tá vendo? Aí vem cá, tem como esses dois caras se cancelarem? Não. 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 Então significa que isso daqui vai ser diferente de zero. Então vai ser o quê? Muito bem. Então se a gente pega, gente, esse ácido aqui, que é o ácido cianídrico, jogar na água, também é polar. E isso daqui agora, ó. Vamos lá. E, inclusive, essa questão de polaridade, a galera estuda muito para escolher venenos. Vocês souberam aí do último caso, não foi? Aquela moça que misturou. Meu Deus. É o quê? É, tu soube do caso da moça que misturou. Nossa, eu não vou lembrar, cara, qual era o elemento químico que ela tinha misturado na farinha da família. Nossa, eu não vou lembrar, Meu cara. Deus. Foi. Não, não. E ela, pronto, ela escolheu foi selênio que ela misturou. Ela usou o selênio, Gil, porque o selênio, ele acaba, na verdade, foi o óxido de selênio que ela colocou. O óxido de selênio, ele é extremamente polar, ou seja, Gil, quando tu mistura na água, o que é que vai acontecer com esse óxido de selênio? Dissolver. Muito bem, aí, ó, Gil, Dependendo não da tem. mistura, dissolve completamente. Bom, não é isso, Gil. Ou seja, uma coisa que não tem cheiro, não tem gosto, é quando o pessoal comeu, já foi na hora, inclusive, intoxicação na hora. Aí a galera começou a sentir um gosto estranho no bolo, mas não era o bolo que estava com gosto estranho. Foi que quando entrou em contato com o corpo começou a gerar uma toxina. Aí essa toxina que tem esse sabor ruim, entendeu? Então a galera, dava para perceber quando a pessoa encostou o bolo na boca. Não dava. Porque não tem gosto de nada. E quando ele engoliu, que entrou em contato com as mucosas, aí sim a mucosa começou a reagir e foi liberando toxina. Aí o sabor que eles sentiram foi da toxina. Veja depois, Gil, a família lá no Rio Grande do Sul foi morta. No final descobriram que foi a esposa do filho da mulher que fez o bolo. Foi no Natal isso, foi, Letícia? No Natal. Foi aquele bolo de reis, né, eu acho. Muito triste, né, Letícia? Tristíssimo. Para você ver a importância de estudar química, porque esses. Pior que ela encontrou selênio na internet, velho. Na Shopee. Vocês têm noção disso, que ela comprou selênio na Shopee? Mano, ela encontrou um negócio que é tóxico, que só deveria ser vendido. Por isso que a gente tem que falar muito sobre a questão da fiscalização desse tipo de empresa, viu? Ô, Porque não é Fabrício, mas normal. selênio não é um mineral importante para o corpo, não? Na verdade, não, Gil. Se foi em excesso, não. Cara, eu não sei se foi o selênio. Pronto, é isso. Eu não tô Porque, eu deixa já- eu dizer, eu fui pra nutróloga um dia desse que eu tava com as vitaminas meio baixas. Ela passou selênio pra eu tomar. Será que eu vou morrer? Não, então não foi isso, não. Deixa eu olhar aqui qual foi, ó. Peraí, viu? Ela Ó, deixa eu passou botar aqui em o caso. cápsulas. Foi, Se eu não né? me engano, ela falou alguma coisa sobre imunidade. Alguma coisa Deixa eu assim, ver eu não me aqui. lembro o que era. Cuidado, viu? É, eu tô Não, com mas medo acho que da eu que procedência. errei. Peraí, deixa eu olhar aqui, ó. Vamos pesquisar. Vou pesquisar aqui. Pronto, eu achei aqui agora, ó. Achei aqui agora. Deixa eu botar para mostrar para vocês. E a importância da química, gente, de se ter uma regulação mesmo dessas coisas, sabe? Mas na verdade, gente, foi arsênio. Foi, Ah, foi, o- tá. foi o arsênio mesmo. E não o selênio, foi o arsênio que fica ao lado, certo? Esse daqui, ó. Ai, meu Deus, cadê? Nossa, não vai usar porque eles vão querer que eu pague o negócio aqui. Tem foto até do Aqui, ó. bolo. Tem aqui, ó. Tá vendo? É isso, Nossa, eu tô eles vendo esse estão. mesmo. Tá vendo, né? Isso aí, né? Tem na CNN Brasil. Pronto, deixa eu botar aqui. Aqui, ó, tá vendo, gente? Ó, era essa tal de Deise Moura, foi suspeita de crime na família, de matar uma família inteira lá no Rio Grande do Sul, E tá vendo? ela era química ou alguma coisa assim? Não, Trabalhava com nada. isso? Nada. Pesquisou, velho, Cara, comprou o negócio na Shopee. bicho, aqui, ó, tá vendo? Arsênio, tá vendo, gente? Ela comprou óxido de arsênio. Meu É Deus. extremamente polar, pô. Então, vejam, ela conseguiu comprar um negócio que tecnicamente você teria que ter registro como químico ou bioquímico para poder você comprar. E a mulher comprou, tipo, na Shopee, pô. É isso que ainda me deixou, assim, bem
impactado com a situação, sabe? Ela encontrou muito fácil mesmo. Porém, tem que tomar muito cuidado, viu? Esses lugares assim, esses marketplaces que tem de tudo assim, sei não, viu? Vamos lá agora extrair isso daqui, ó, fazer isso daqui. Gente, esquecer aqui, ó, tá? Esquecer aqui e aqui. Entre carbono e cloro, quem puxa é cloro. Deixa eu botar pra cá, viu, gente, ó? Quem puxa é cloro, tá? Aí, entre esse carbono e hidrogênio, Hidrogênio e quem puxa carbono. é o carbono. Muito bem, o carbono vai puxar pra cá assim também, ó. Tá vendo? Puxar assim. Aí, entre esse outro cara, quem puxa é aqui. Entre esses dois caras, quem puxa é aqui também. Tá vendo? Aí, vamos lá. Tem como esses dois caras aqui, eles se anularem? É, do jeito que você Sim. colocou, não. Não é isso? E aí? Qual Mas vai é ser o porque quê? a parte de baixo foi pra onde essa parte de baixo aí? Qual? Essa de cá? É. Pronto, porque ele faz assim, ó, Gil. Ó, ele vai fazer assim, ó. Se liga, ele puxa para cá, depois o carbono vai perder para o cloro. Tudo que o Ah, carbono pegar entendi. do É a hidrogênio, ele vai perder sequência. para o cloro. Isso, tá vendo? Aí vai ficar desse jeito. Desse jeito não vão se anular. Então significa que eles são o quê? Olá. Muito bem, tá vendo? Ó? Agora, Eu fiz inclusive. errado, eu Eu acho. também. Porque, tipo, eu fiz do carbono com o Cl em cima e depois fiz do carbono com hidrogênio embaixo. Aí ficaram, tipo, setas opostas, que aí se anulavam, entendeu? Entendi. O Entendi. meu deu um espelho. Aí eu pensei, se tá dando a mesma coisa Isso. no mesmo lado, Tipo um vai X, assim, cancelar. só que puxando pra fora todos. Aí por isso que eu É, pensei que era Entendi. polar. Pronto, inclusive a gente vai aprender futuramente isso aqui, que a gente chama de posição cis e trans. Aqui seria a posição que a gente chama de cis. Gente, posição cis, tudo naquilo que significa cis, é quando os mesmos radicais ficaram do mesmo lado. Então, veja, você não tem a ligação dupla aqui. Nessa ligação dupla, entre elas, eu vou passar uma linha. Vamos lá. Na parte de cima ficou só cloro. Concordam comigo? Vocês conseguem enxergar isso? Na parte de cima ficou só cloro. Na parte de baixo ficou só hidrogênio. Então, significa que nessa posição, quando os mesmos radicais ficam do mesmo lado, a gente diz que isso aqui é uma posição cis. Agora vejam, se eu pegar esse cloro e botar na parte de baixo, eu mudar a geometria, olha o que vai acontecer, ó. muda a seta. Muito bem, vai ficar aqui, ó, porque esse cara perde para o hidrogênio perde para o carbono perde para o cloro, tá vendo? Então vai ficar a seta para cá, ó. Aqui do mesmo jeito. O hidrogênio perde para o carbono perde para o cloro. Agora vejam só, essas duas setas vão acontecer o que com elas? Se anular. Tá vendo? É o mesmo composto, mas aqui, ó, percebam, eu vou ter a posição trans. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, hidrogênio perto de cloro, ou seja, são radicais distintos. Vocês estão vendo aqui, ó, eu mudei a geometria, eu mudei totalmente a polaridade. Isso aqui, inclusive, a gente estuda, gente, em farmacologia, que são as imagens, tá? Porque, veja, todo composto ele vai ter a sua imagem. Esse daqui é a imagem desse outro, tá vendo? Por exemplo, você toma um remédio, o remédio ele vai só tratar o sintoma que você está, ou você também pode ter efeitos colaterais? Você pode ter efeitos colaterais. Pronto, esses colaterais são gerados por meio desses espelhos, ó. Então, você vai ter, por exemplo, a dipirona, que vai ser, sei lá, uma posição cis, por exemplo. Aí você vai ter o trans dela lá, gerando algum colateral. Ou, às vezes, a substância é trans e você vai ter a cis dela, gerando algum efeito colateral. Isso aqui a gente estuda muito em farmacologia. Vocês vão entender melhor futuramente, não se preocupem não, viu? A gente vai entrar bastante nesse assunto. Vários, inclusive, Jéssica, vários e vários medicamentos que são parados de usar por conta das imagens, né, que são geradas. Ou seja, você tem muito colateral.
Isso é bastante comum mesmo. Deixa eu passar aqui, gente, ó. Porque agora a gente vai, deixa eu ver. Pronto, de boa. De boa, de boa, de boa, de boa. Vamos para forças intermoleculares. Volta agora. Me digam, por favor, sejam sinceros. Deu para entender legal essa parte de polaridade? Certeza. Certeza mesmo, né? Muito bem, porque ó, essa polaridade a gente viu, por quê? Para que a gente possa estudar agora as forças intermoleculares, que é o que interessa mesmo para o Enem. Mas veja, eu vou passar duas listas essa semana, tá? Uma de polaridade e a outra de forças intermoleculares. Vai ser as duas. Cada uma com 50 questões, né? É, vai ser mais ou menos isso mesmo, Gil. Acho que uma delas até passa de 50. É, gente. É, meu filho, quem não tá afim não vem pro jogo, né? Mas, gente, por que, Jéssica? Não, não tem por que ter raiva, não. Tem que ter amor por ela. Você tá para resolver as questões. Sou eu que era um elétron, velho. Ah, mano, poderia ter pelo menos falado que era um próton, né? É bem melhor. Tá mais seguro, né? Aí realmente foi um pesadelo mesmo. Ai, eu teria ficado tonto, eu acho, porque elétron roda muito. Gente, vamos lá, amores. Forças intermoleculares, agora a gente vai estudar, na verdade, as ligações entre moléculas. Vocês lembram que a gente estudou as ligações entre átomos, correto? Quais eram os tipos de ligação entre átomos que nós estudamos? Quais foram, no caso? Iônica, metálica e covalente. Perfeito. Agora a gente vai estudar, não é mais entre átomos, vai ser entre moléculas. Então eu gerei, vamos supor, tem um NaCl aqui, que é uma molécula, que é um composto, é uma molécula, chamada molécula, né? Aí, se eu botar um outro NaCl do lado dele, eles vão ter que se interagir. É isso para poder dar o que a gente conhece como sal de cozinha. A gente vai estudar agora qual é o tipo de ligação entre as moléculas e não entre os átomos mais. Agora eu estou fazendo o quê? Estou pegando um NaCl, estou ligando com outro NaCl. Todo mundo captou isso? Não é mais entre átomos, é entre moléculas completas, tá certo? E essas moléculas podem ser polares, podem ser apolares, ou seja, podem ser ligações iônicas, podem ser ligação covalente, pode ser ligação metálica, beleza? Tranquilo, Vitor? Tranquilo todo mundo, né? Forças entre moléculas, forças intermoleculares. Aí vejam lá, vejam só. Eu vou colocar aqui a primeira, vou até botar aqui, ó, forças entre moléculas. Aí vou botar aqui, ó, entre parênteses, né, para explicar para vocês que por força eu quero dizer ligação, certo? Entre moléculas. Tá bom? Forças entre moléculas. Aí vamos lá, povo lindo do meu coração. Eu vou colocar aqui o primeiro tipo de força, sem enrolar muito, tá? O primeiro tipo de força intermolecular que a gente tem, vocês já ouviram isso em biologia. Quem está estudando certinho já ouviu, não é nada novo. Que é a famosa ponte de hidrogênio. A antiga ponte, que hoje a gente vai chamar, na verdade, de ligação de hidrogênio, certo? Eu estou botando ponte porque algumas questões que eu vou passar para vocês são mais antigas, sabe? Então, nós temos aqui uma mudançazinha na nomenclatura, mas não muda nada em relação à aprendizagem de vocês. Ponte ou ligação de hidrogênio é a mesma coisa, tá? Como é que eu vou fazer para identificar a ligação, né? Desculpa, a força intermolecular do tipo ponte de hidrogênio? Porque, vejam, gente, ela vai ser feita entre duas moléculas que são polares. Então, Jéssica, tu vai ter uma molécula polar de um lado com outra molécula polar do outro lado. Mas nós temos ainda uma outra característica, ou melhor, mais uma especialização.
né, para tornar isso aqui mais específico. Veja, além das partículas serem polares, a gente precisa ter a presença de H-FON. O que merda é isso? Pô, se tem hidrogênio, no nome é porque na ligação você tem que enxergar um hidrogênio. Mas esse hidrogênio, ele precisa estar cercado, preste atenção. Ele vai precisar estar cercado por qualquer uma dessas partículas, FON. Então, você vai ter que ter o hidrogênio sendo cercado por fluoxigênio nitrogênio. Pode ser qualquer um desses átomos. Prof, não entendi. Bora lá para eu poder fazer um exemplo. Eu vou colocar esse elemento aqui que eu Pode quero... ser, inclusive, entre hidrogênios? Não. Aí, entre hidrogênios, não. Tranquilo? Somente se ele tiver com FON de um lado ou FON do outro, ou seja, fluoxigênio nitrogênio, fluoxigênio nitrogênio do outro lado. Tá certo? Só entre eles. Vamos lá. Ô, Feitosa, me diz aí que elemento é esse daqui, ó, que eu botei. Isso aqui é o quê? H2O, água. Muito bem, a água. Aí eu vou fazer o seguinte, vou botar outra água aqui, ó. E quero saber qual é o tipo de interação, qual é a força intermolecular entre duas moléculas de água. Vamos lá. Entre oxigênio e hidrogênio, estou trabalhando com essa água aqui ainda, né, certo? Nessa água. Entre oxigênio e hidrogênio, quem vai ficar positivo e quem fica negativo? Oxigênio negativo e hidrogênio positivo. Muito bem, na outra água do mesmo jeito. Olha, aqui onde está positivo e negativo, ou seja, a gente pode dizer que a água ela é o quê? Polar ou apolar? Polar. Polar, muito bem. Então eu tenho duas, olha só, eu tenho duas moléculas que são polares, então já pode ser ligação de hidrogênio. Esse hidrogênio, ele vai se ligar com esse oxigênio aqui. Eu ver se vocês conseguem enxergar isso, ó. Tá vendo? Aí eu vou verificar esse hidrogênio aqui, ó. Olha, de um lado, quem é que tá cercando ele aqui? Ó, desse lado, oxigênio. E do outro lado, quem é que tá cercando ele? Outro oxigênio. Então, se você tem hidrogênio sendo cercado por dois oxigênios, que tipo de ligação é essa? Que tipo de força intermolecular é essa? Ponte de hidrogênio. Hidrogênio. Tá vendo? Deu para entender isso, gente? Sejam sinceros. Deu? Pronto. Anotem aí essa característica da ponte de hidrogênio, tá, gente? É a ligação mais forte. Entre todas elas. Então, significa o quê, gente? Significa que toda molécula, Amanda, preste atenção nisso. Toda molécula que tiver a força intermolecular do tipo ponte de hidrogênio, vai ter alto ponto de fusão e de ebulição. Por isso, Amanda, que é tão difícil tu congelar a água, demora, leva muito tempo para você congelar a água, e leva muito tempo para você fazer aquela água evaporar. Por quê? Porque o tipo de ligação entre elas é de hidrogênio. Não, acho que eu estou viajando. É diferente do NaCl, né? Isso, É muito bem. iônico, outra coisa, né? Porque você Isso. falou aí a questão do evaporar e do... Aí eu pensei, porque o sal é difícil de derreter, né? Isso, muito, muito. Pronto, tu vai entender, porque ó, tu vai perceber que, na verdade, o sal, quando a gente fala do sal, a gente tá falando da quebra da ligação dele mesmo em si. Aqui a gente tá falando da mudança de estado físico. Então, tipo, tu tirar a água do estado líquido para o gasoso, tu precisa de muita energia. Entendeu Entendi. como é? Beleza? Então é isso, ponte de hidrogênio. Então, o primeiro tipo, todo mundo tá ligado. Quando eu perguntar na próxima aula qual é a força intermolecular mais forte, o tipo de ligação entre moléculas mais forte, eu quero que todo mundo me responda. Ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Aí, quando eu perguntar, vamos lá, me expliquem a ponta, a ligação de hidrogênio, eu quero que todo mundo me diga que, ó, professor, é feito entre duas moléculas que são polares, mais especificamente, o hidrogênio precisa estar cercado de FON. Diga aí, Amandinha. Fabrício, a íon dipolo não é primeiro não, que é a ligação de hidrogênio. Ela pode ser apresentada, Amanda, mas eu já preferi começar pela ligação de hidrogênio por ela ser a mais importante. Não, então, a íon dipolo não é mais forte que a ligação de hidrogênio. Não, não.
certo? A de hidrogênio é muito, muito mais forte mesmo. Ok. Tranquilo? Tanto que ela é feita, ó, com os mais eletronegativos, tá vendo? Ela puxa mesmo. É muito, muito, muito forte. Se eu tivesse assim também, ó, para quem não entendeu. Pronto. Tá vendo? Tá isso aqui. Fosfato de hidrogênio. Vamos lá. É, entre hidrogênio e flúor, quem é que vai ficar positivo e quem fica negativo aqui? Flúor negativo e hidrogênio positivo. Muito bem, ó. Tá vendo? Então significa, né, Gil, que eles vão se ligar aqui, ó. Tá vendo? Se ligar aqui. Aí eu venho para o hidrogênio que está ligado, ó, que é esse daqui, para não confundir, para não pegar o outro. Do lado de cá, ele tem flúor, do lado de cá, ele tem flúor. Tá cercado por alguma das partículas fã. Então, que tipo de ligação é essa? Que tipo de força é essa? Pontes de hidrogênio. Muito bem, tá vendo? Tranquilo, gente? Aí, se eu pegasse esse flúor e se eu pegasse esse cara aqui, ó, e jogasse ele, deixa eu botar aqui, ó, e jogasse ele na água, vamos verificar. Olha, aqui fica negativo, aqui fica positivo, aqui fica positivo. Olha, tá vendo? Aí, esse hidrogênio, do lado de cá, ele estaria ligado nenhum oxigênio, do lado de cá, nenhum flúor. Que tipo de força seria essa daqui? Pontes de hidrogênio. De novo, tá Ô, vendo? Fabrício, agora Oi. vem cá. Essa última ligação que você fez aqui do HOF, ela é a mais forte? Tipo Não assim, necessariamente. Diga. o que eu quero perguntar é, quando é ligada a dois Os, é menos ou mais forte do que quando é ligado com átomos diferentes? Gil, não existe, tipo assim, na verdade, assim, Gil, se a gente fosse comparar aqui, a mais forte seria a que estava ligada com o flúor, porque o flúor ele é mais eletronegativo. Entendeu? Você tem que olhar sempre Entendi. para a eletronegatividade. Se fosse para. Foi bem legal a sua pergunta mesmo. Assim, quando eu quero comparar, tipo, duas moléculas que se juntaram ali, que se eu quiser, tipo, comparar, porque não é porque ela é ligação de hidrogênio que ela vai ser igual para todo mundo, né? Foi isso que você quis dizer. Não vai ser igual para todo mundo. Isso. Aí é isso, você foi bem inteligente por perguntar, por perceber isso. Ó, veja, entre o flúor que tá aqui, ó, tá vendo, com esse cara, e o oxigênio que tava com esse outro cara, a ligação mais forte estaria aqui, ó. Tá vendo? Nessa parte de cá, ó. Deixa eu até botar de vermelho aqui, ó. Estaria aqui, ó, tá vendo, ó? Essa aqui seria a ligação mais forte. Beleza? Porque você teria aqui ligado, ó, esse hidrogênio a um oxigênio, mas estaria ligado a um flúor desse outro lado, ó. E o flúor é extremamente eletronegativo. Tranquilo, gente? Beleza, né? Muito bem. Deixa eu passar adiante, então, para a gente poder falar do segundo tipo, que vai ser, gente, dipolo-dipolo. Ó. Ah, inclusive, deixa eu comentar com vocês. Sabe como é que a gente vai fazer para identificar a ponte de hidrogênio? Vamos supor, eu peguei aqui uma molécula imensa, Amanda. Vamos supor que eu tenha pegado isso daqui, velho. Cadê? Pronto, eu tenho pegado isso daqui, ó. A água. E tenha pegado isso daqui, ó. Ó, deixa eu botar aqui. Tranquilo? Eita, quem lembra qual vai ser esse tipo de molécula aqui, ó? Que tem a carbonila no final. Aldeído. Muito bem, aldeído, perfeito. Ó, então, ó, o aldeído com a água, vamos ver que tipo de ligação é essa. Vamos ver que tipo de ligação que vai ser entre os dois. Olha, se eu tiver aqui, ó, olha, vai ligar esses dois que estão aqui, tá vendo, gente? Ó, liga aqui. Aí esse tipo de ligação vai ser o quê, gente? Me digam aí. Pontes de hidrogênio. Muito bem. Sabe como é que eu posso fazer para identificar ainda mais rápido?
toda vez que você tiver um oxigênio com um hidrogênio, toda vez que você tiver oxigênio com hidrogênio, a gente diz que isso daqui é o famoso OH, ou seja, a presença de hidroxila. Muito bem, gente, toda vez que você tiver hidroxila, né, assim, não todas as vezes, mas na maioria das vezes, quando você tiver hidroxila, o tipo de ligação sempre vai ser força intermolecular, ou sempre vai ser do tipo ligação de hidrogênio, ponte de hidrogênio, quando você tiver a presença de hidroxila. Quanto mais hidroxilas você tiver, mais forte a ligação de hidrogênio fica. Simples assim. Por isso, gente, que é tão difícil você conseguir separar a água do álcool quando você mistura, né? Porque o álcool, ele tem hidroxila e a água também tem, de certo modo. Tranquilo? Tem uma hidroxila. Então, por isso que você vai ter ali as ligações intermoléculas sendo feitas com tanta força. Certinho? Tranquilo, gente? Por isso que é tão difícil do nosso corpo ele sintetizar, ou sintetizar não, desculpa, ele quebrar o álcool. Então, quando a gente ingere álcool, o álcool a gente sabe que é tóxico, independente da quantidade que você ingira, né? Ele é tóxico. Ele é tão difícil para o nosso fígado, para o nosso fígado quebrar ele, né? Tranquilo? Aí pode sobrecarregar os nossos órgãos. Vamos lá para a gente falar do segundo tipo. Gente, o segundo tipo é dipolo. Gente, dipolo também vai ser feita entre duas moléculas polares. Então, eu vou precisar aqui, ó, de molécula polar com outra molécula polar. Contudo, todavia, entretanto, são polares, mas que não são do tipo H-FON. Então, você não pode ter o hidrogênio entre as partículas FON. Então, você não pode ter, por exemplo, um hidrogênio entre dois flúors, um hidrogênio entre dois nitrogênios, ou então um hidrogênio entre um oxigênio e um nitrogênio. Não pode ter. Tem que ser polar com polar, mas não pode ser do tipo H-FON. Se for do tipo H-FON, aí não vai ser. Vai ser ligação de hidrogênio. Professor, eu não entendi, não. Inclusive, gente, deixa eu botar aqui, ó. Essa dipolo-dipolo é conhecida como sendo a dipolo permanente. Dipolo permanente. Tá certo? Dipolo permanente é a conhecida dipolo-dipolo. Aí vamos lá, vou botar aqui, ó, HCl com HCl. Bora identificar primeiro o ácido clorídrico, qual é a polaridade dele. Gente, entre cloro e hidrogênio, quem é que puxa com mais força? Cloro. Cloro, então ele fica negativo, positivo, negativo. Então significa que o HCl é uma molécula o quê? Polar ou apolar? Polar. Polar, muito bem. Então, se é polar, pode ser duas coisas, ou dipolo-dipolo, ou pode ser ponte de hidrogênio. Mas vejam aqui, quando eu ligar esses dois caras, o que vai acontecer com esse hidrogênio que está aqui é o seguinte: de um lado ele vai estar sendo cercado por um cloro e do outro lado vai ser por outro cloro. Tem a partícula FON no meio aqui? Não, né? Não. Aí, nesse caso, vai ser dipolo-dipolo, que é a segunda mais forte. Certo? Mas ela perde para a ponte de hidrogênio, ou seja, ela é forte, mas não chega a ser a ponte de hidrogênio. Aí tem que lembrar, Vitor, que a ponte de hidrogênio ela é tão forte assim pela presença desses átomos que são muito eletronegativos, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, significa que esses caras vão puxar com muita força os elétrons. Então, por isso que vai tornar ali a ligação extremamente forte. Tranquilo? Me digam aí se deu para entender, para a gente poder ver aqui a última. Deu, né? Bora ver aqui a última. Deixa eu voltar. Jéssica, se tiver aí, tire logo um print. Ô, Fábio, inclusive o H ligado ao próprio H é dipolo-dipolo. Isso. Certo. Certo? Deixa eu botar aqui agora, ó. E, Gil, na verdade, vai ser muito difícil o H, quase, na verdade, vai ser impossível o H se ligar a ele mesmo, tá? Beleza? Na verdade, vai ser muito difícil ele se ligar. Aí, quando se ligar, você tem que perceber se aquela partícula ela vai ser polar ou apolar. Mas, normalmente, vai ser apolar.
Aí vai ser de outro jeito, ó. Que vai ser essa terceira, viu, Gil? Ó, que é o terceiro tipo de força. Que vai ser, Gil, a força que a gente chama de dipolo também, mas vai ser, Gil, um dipolo que a gente chama de induzido. Que vai ser também a dipolo do tipo instantâneo. Beleza? Dipolo induzido ou então dipolo instantâneo. Ou também o que a gente chama de dispersão, a antiga dispersão de London. Que ainda mais antigamente era chamado de forças de Van der Waals. Vocês lembram, né? Disso daqui? Aí pode ser dipolo induzido, pode ser chamado de dipolo instantâneo, pode ser chamado de dispersão de London. Cuidado para não confundir com dipolo. Dipolo é entre polar e polar. Ok? Polar e polar. Beleza? Já aqui é a dipolo induzido, que é a dipolo instantâneo, beleza? Ela, gente, vai ter que ser entre duas partículas apolares. Então, vai ser apolar com apolar. Por isso que a gente diz que é, na verdade, um dipolo instantâneo, porque ele é criado ali momentaneamente, tá? Então, ela existe. Então, para duas partículas apolares. Então, se eu tivesse aqui, ó, duas moléculas de cloro, o gás cloro, certo? Vamos lá, digam para mim, essa molécula de cloro aqui, ela é polar ou apolar? Apolar. Muito bem, apolar. Então você vai ter o tipo de força entre eles, ó, sendo do tipo dipolo instantâneo. E aqui, gente, vai ser a mais fraca. Inclusive, boa parte dos compostos, das substâncias que vão ser geradas utilizando a força dipolo induzida, ela vai estar em estado gasoso. Boa parte são gases, tá? Ó, justamente porque você tem pouca interação, baixíssima interação entre essas moléculas. Digam aí se deu para entender mesmo. Deu, agora eu entendi. Isso explica também os ciclos, né, biogeoquímicos do É, hidrogênio, carbono, perfeito, fósforo. Gil. Perfeito, perfeito, Gil. A vida de vocês na parte de bioquímica mesmo vai ser bastante facilitada, não vou negar, viu? Vai ser bastante facilitada. Bora lá. Porque, gente, vocês precisam tomar cuidado para não confundir. Porque isso aqui, inclusive, um dia desse, o professor lá da faculdade foi perguntar isso. E eu via os meninos se confundindo bastante, sabe? Inclusive, gente, que engraçado, eu evito responder quando eu sei que é uma área que eu ministro aula. Sabe? Quando é uma aula que eu sei que eu ministro, ela que eu domino muito, eu prefiro me manter calado, que é para eu poder deixar meus colegas aprenderem. Eu gosto de fazer assim. Aí eu vendo a galera confundir as forças intermoleculares, principalmente a galera que passou junto comigo, que fez o Enem em 2023, aí passou um ano sem ver, sabe? Acaba dando uma esquecida mesmo, que isso aqui, pô, a gente só usa pro vestibular, né? Vamos ser sinceros, a gente tenta aprender isso aqui para a vida, mas na prática é outra coisa, a gente nunca tem tempo. Mas vejam, ó, as forças intermoleculares vão ser as forças de ligação entre duas moléculas. Então, quando eu for estudar entre duas moléculas, eu vou estudar as forças intermoleculares. Nós temos três principais. Antes que vocês falem, sim, existe tecnicamente uma quarta. Essa quarta ela vai ser chamada de íon dipolo. Essa íon dipolo vai ter que ser feita entre o íon, então tem que ser ó, um íon junto com uma molécula que seja polar. Então, veja, o que é que seria íon? Íon é tudo que é feito com ligação iônica. Por exemplo, o NaCl, ó. O NaCl é um composto iônico que a gente aprendeu, que é o sal de cozinha. Se eu pegar esse sal de cozinha e juntar esse sal de cozinha aqui, deixa eu botar aqui, ó, e juntar esse sal de cozinha com a água, ó, se eu juntar isso com a água, o tipo de ligação aqui, ó, se a gente fosse estudar com a outra, olha, ia parecer que esse tipo de ligação ia ser uma dipolo-dipolo, não era, gente? Mas não é, tá? Por que que não pode ser dipolo-dipolo? Porque você tem um íon e não uma molécula, e não uma substância feita por ligação covalente. Deu para entender isso, gente?
Então, você tem a íon dipolo. A íon dipolo é entre íon e uma molécula polar, beleza? E ela, tecnicamente, vai ser a mais forte mesmo, ó. Tanto que é muito difícil você separar a água do sal, não é? Para você separar a água do sal, você tem que fazer com que a água ela evapore. Então, por quê? Porque é uma força, né, entre moléculas muito forte, muito potente. Deu para entender isso, gente? Então, tecnicamente, são 4, tá? Então, eu tenho a ponte ou a ligação de hidrogênio, que é a mais forte, que é feita entre duas moléculas que são polares, certo? Ligação polar. Aí, mas tem que tomar cuidado, porque além de ser polar, você precisa ter a presença do hidrogênio sendo comido por algum dos átomos da partícula fã. Ou seja, ele tem que estar sendo comido por 2 flúor, por 2 oxigênio ou por 2 nitrogênio. Ou então por um flúor e um oxigênio, um flúor e um nitrogênio, entendeu? Um oxigênio e um nitrogênio e assim por diante. Deu para entender isso, gente? Lembraram, né? Para caracterizar a ponta, a ligação de hidrogênio, sempre vê onde tem o H, hidroxila. Tiver uma chance muito grande de ser ligação ponto de hidrogênio. Pode ser também dipolo, ou que eu chamo de dipolo permanente. Cuidado para não confundir com dipolo instantâneo. Dipolo permanente já está vendo. Dipolo permanente é uma coisa que vai acontecer, vai ficar, acabou. Instantâneo não é. Instantâneo é um negócio que você faz rápido e ele desaparece. Tá certo? Então, dipolo é dipolo permanente. Vai ser entre polar e polar. Mas vai ser os casos que não são ponte de hidrogênio. A segunda mais forte. Né? Tecnicamente seria a terceira mais forte. Aí você tem aqui também o dipolo induzido, que é instantâneo. Dispersão de London ou forças de Van der Waals. É a mais fraca. Normalmente, os compostos vão ser gases, certo? E vai ser entre apolar e apolar. E você tem a quarta, íon dipolo, que eu não gosto de considerar nenhuma ligação química. Mas eu vou passar porque as questões do Enem vão considerar e não tem para onde correr. Que vai ser entre um íon e um polo. E uma coisa polar, desculpa. Entre um íon e uma substância polar. Por exemplo, sal de cozinha quando você joga ele na água. Então é isso, gente. Acabou, estão liberados. Beijo enorme. Vou liberar a lista agorinha para quem já quiser começar a fazer. E na dúvida me procurem, tá? Beijo enorme e até a próxima, gente. Valeu, bons Valeu. estudos, viu? É, Deixa eu coisa tirar para a tela. gravar. Isso.